a partir do que Fladson foi colocado, eu vou passar a palavra para Armando, para que ele se dedique a explorar o impacto do tarifaço no Brasil e na Bahia. Muito agradecida pela sua apresentação. Depois de Armando, a gente abre para os debates. Impactos das medidas tarifárias do governo americano na economia baiana. Eu vou apresentar fundamentalmente o que nós fizemos pela SEI, né, a partir do questionamento do governo, de quais seriam esses impactos, né? Então, o que é importante? É importante mostrar como que isso se dá no âmbito do governo do Estado, né? Nós não temos assim, o time da academia para produzir um estudo de fôlego. Lá funciona assim, ó, o governador liga aqui para a Zé Acácio, que está aqui presente, e pede qual o impacto do tarifaço no Estado da Bahia, prazo 1 dia, certo? Então, de partida é importante mostrar como é que nós produzimos esse estudo. Embora o tempo fosse extremamente curto, nós temos uma equipe muito qualificada que permitiu fazer um estudo, eu diria, robusto. Bom, o que foi que nós fizemos, né? Primeiro, identificar, né, qual é a pauta exportadora da Bahia para os Estados Unidos. Isso é nossa rotina. A gente tem um setor de acompanhamento conjuntural que produz os relatórios de comércio exterior, produz as análises bilaterais. Então, isso foi bastante tranquilo de identificar a pauta exportadora. Mas depois eu precisava de um método para saber como que essas exportações iriam reagir às tarifas, certo? Então, no mundo ideal, nós prepararíamos a série de exportação da Bahia, faríamos uma longa série para calcular as elasticidades, discutiria qual a melhor elasticidade a partir da economia internacional, se seria a elasticidade de Ehrlichton, enfim. O que nós fizemos? Encontramos um estudo de Casagrande de 2019, né? Um estudo que terminou referenciando também outras consultorias, e aproveitamos ali as elasticidades de preço das exportações identificadas, né, por produtos manufaturados, semi-manufaturados, produtos básicos, aplicamos aquela pauta exportadora e estimamos quanto cairia de exportação por cada um dos segmentos, certo? E esse é o primeiro estágio do estudo, e o segundo, essa queda de exportações, né, o que é que isso significa no PIB do Estado? Tá? Eu estou caindo na exportação, existe um efeito multiplicador, e nós aplicamos ali a matriz insumo-produto do Estado da Bahia para identificar qual seria esse impacto na cadeia econômica do Estado. Aqui, nosso Vladson já fez um apanhado, né, da linha do tempo das tarifas. Então, para ganhar tempo, eu vou chamar a atenção aqui somente no final das contas. Aqui a gente faz o estudo no dia 30 de julho, que é o dia do anúncio, né, dos 40% adicionais, somando os 50%, ainda sem a lista de exceções. Depois sai essa lista de exceções e a gente atualiza, porque celulose, petróleo, sisal, eles foram exceções, né? São setores de um volume exportado significativo da Bahia para os Estados Unidos. O Vladson colocou muito bem a estratégia americana também de não encarecer seus produtos fundamentais de sua economia nas próprias cadeias americanas, tentando evitar a inflação, né? Então, foi colocado também, né, que o argumento dos Estados Unidos era de déficit na relação com o Brasil, que não se sustenta, nós sabemos disso. Aqui a barra vermelha é a barra de importações brasileiras, né, dos Estados Unidos, a barrinha azul as exportações, né? Então essa série de 2015 para 2024 ela é toda negativa, certo? Então os Estados Unidos têm superávit na balança comercial com o Brasil, pelo menos desde 2015. Os dados de 2025 acumulados até junho, inclusive o Brasil estava tendo recordes de exportações, mas ainda assim uma balança negativa. E a balança baiana, né? Nosso primeiro passo, identificar a relação com os Estados Unidos, mas, antes de tudo, o que é que significa esse volume de exportações para os Estados Unidos? 7,4%, os dados consolidados de 2024, os primeiros meses de 2025, os 6 primeiros meses, isso dá em torno de 8%, 8,3%. Né? Então, nosso principal parceiro é a China, com 28,2%, seguido de Singapura, com
7,2% e os Estados Unidos em terceiro lugar com 7,4% do valor exportado. Então, a gente está falando dessa relação. É uma balança também favorável aos Estados Unidos. A gente teve um déficit de 774 milhões de dólares, né, em 2020, no início de 2025. E aqui, por país, né, as nossas principais exportações estão para os Estados Unidos, destaca aí celulose, químicos e borracha, né, um volume de 882 milhões. O negocinho aqui está ruim de passar. Pronto. Então, papel e celulose responde por 25%. Aqui os dados consolidados de 2024. Bahia e Estados Unidos. Papel e celulose respondendo por 25%. Químicos e petroquímicos, 23,5%. Borracha, 11,8%. Depois metalúrgicos, frutas, cacau e derivados, petróleo e derivados, café com 2,5%. E os minerais com 2%. Ali nos demais segmentos, a gente poderia destacar sisal, tem calçados também, mas não é muito significativo. Então, a imposição da tarifa de 50% sobre esses produtos torna as exportações significativamente menos competitivas no mercado americano, levando a uma redução no volume exportado, consequentemente, produção, emprego e renda. Então, aqui, nós iniciamos a nossa estimativa a partir das elasticidades mencionadas, identificadas no estudo de Casagrande. Certo? Para os produtos básicos, uma elasticidade de menos 0,26, industrializados menos 1,7, certo? Aí, aplicados aos 50%, você tem, para os básicos, uma queda nas exportações de 13%, e para os industrializados, uma queda de exportações de 85,7%. Aqui, as estimativas setoriais da queda de exportações, né, a partir dessas elasticidades. Químicos caindo 176,9 milhões de dólares de exportação, borracha quase 90 milhões, e assim sucessivamente, até um volume total estimado de 432 milhões. É um valor atualizado, considerando no dia 30 de julho, que foi o dia do anúncio da tarifação, nós fizemos ainda sem as exceções, que foi o estudo apresentado no dia seguinte, em reunião com a FIEB, aqui, na presença de Vládio, que coordenou uma reunião do governador com os representantes da FIEB, terminou sendo um número assim, para a abertura da discussão. Né? Então, o governo adotou esses dados, foram apresentados na FIEB. Também os produtos básicos caindo aí em torno de 20 milhões, que davam um total de 452 milhões de dólares de queda estimada das exportações. Isso significa 3,8% do total exportado pela Bahia. Certo? A Bahia exporta 11,9 bilhões, a balança comercial total, e essa cifra estimada de 452 milhões de queda significaria, portanto, um choque negativo de 3,8%. Né? Uma queda dessa magnitude certamente impacta os setores exportadores, suas cadeias, e aí entrou o papel da SEI de fazer a estimativa do que isso significa em termos de PIB. Foi estimado uma queda de 0,58, 5,1 bilhões de reais de valor bruto da produção e de 1,8 bilhões, né, no PIB, uma queda de 0,38% a partir de nossa matriz de sumo produto, considerando o vetor de queda setorial das exportações. Aqui, setorialmente, a indústria da transformação caindo aí 650 milhões de reais de PIB estimado, né, de um total de 1,8 bilhões. Sim, os primeiros resultados, o Vládio apresentou, não vou aprofundar. Né, realmente, nós temos aí uma queda daqueles que foram taxados em maior volume, quando comparado com o mês anterior, mas na comparação de setembro com setembro, ainda há setores que foram tarifados crescendo, setores que não foram caindo, então ainda é cedo para fazer uma análise. É claro que
A dinâmica é uma dinâmica que exige mais prazos, existem contratos em andamento, etc. Nós também temos uma pesquisa na SEI que eu introduzi em 2010, que é a pesquisa de confiança do empresariado baiano. A gente escuta os setores. Então, ali a gente faz o questionamento sobre 12 pontos e as empresas estão falando, na verdade, os sindicatos patronais ligados à FIEB, ligados à agricultura, ligados à FEComércio, respondem sobre os seus setores para diversos temas, dentre eles o tema de exportação. Então, a gente pegou aqui as respostas, porque aqui os caras estão falando sobre o que vão acontecer nos seus setores, certo? Ele, se a gente pegar uma série histórica dele, ele é o melhor indicador antecedente da SEI, porque são os próprios empresários dizendo como é que os seus setores vão se comportar. Para a questão das exportações, antes do tarifaço, a gente tinha assim, a grande maioria esperando uma estabilidade de exportação para os próximos 6 meses, com 20% para 21% esperando um aumento moderado e diminuindo as exportações, somava aí uns 16% para 17%. Em agosto, com o primeiro anúncio, zerou as expectativas de ampliação das exportações e aumentou consideravelmente aqueles que dizem que iria diminuir moderada ou substancialmente, certo? Em setembro, se manteve mais ou menos aí a distribuição dessas respostas, aumentando mais aquelas de diminuição moderada, reduzindo um pouco a de diminuição substancial. Que são os próprios empresários do setor exportador, tanto da agro quanto da indústria, respondendo sobre essa questão. Sobre os primeiros resultados, a gente vou falar disso um ponto muito bem, eu acho que ainda há a expectativa do que vai acontecer nos próximos meses. A inflação americana ali também mostrou desvio em relação à tendência, não vou repetir. Importante destacar também que a inflação de alimentos, Vladson, ela apresentou uma mudança substancial a inflação americana, e a de setembro ainda não saiu, o shutdown atrapalhou a divulgação, já era para ter saído a inflação de setembro americana, mas está prevista para sair no dia 24, e provavelmente ali o núcleo de alimentos vai apresentar algum aumento. Existem rodadas de negociação, assim, vocês estão acompanhando na mídia, e o que está em jogo é muito mais, é geopolítica, e é muito mais do que as questões econômicas. A gente sabe que tem um interesse muito mais profundo das terras raras. Isso é um jogo só, o jogo dessas negociações do tarifaço, o papel das terras raras aí, o efeito disso é determinante também. Então, esse é o verdadeiro teste de soberania. E as medidas, na verdade, o governo estadual ele atuou muito mais como articulador. O Vladson, representante da FIEB, no grupo de trabalho sobre as possíveis medidas. A FIEB apresentou proposta. O governo do Estado tem atuado muito mais como articulador junto ao governo federal. O governo federal lançou o Plano Brasil Soberano, que basicamente é crédito e alívio de tarifas. E sim, os nossos representantes parlamentares atuando também fortemente nessa relação. Então, era isso que eu tinha para apresentar. Agradeço a equipe da SEI, que participou do trabalho. Embora eu tenha coordenado e dado as diretrizes aí metodológicas, nós contamos aí com o Arthur à frente dos dados da relação com os Estados Unidos, Alex e Edilson ajudando nas estimativas da matriz de insumo-produto, Carla redigindo o texto comigo, Geraldo trabalhando os dados de mercado de trabalho, que são 210 mil empregos, eu acho que eu pulei esse slide sem querer aqui, 210 mil empregos nos setores exportadores. E André também participando aí, essa foi a equipe da SEI que conseguiu, em 24 horas, entregar uma estimativa para o governador. Obrigado. Obrigada, Armando.